Olá, bom dia para você. As mães conhecem bem a doença que atinge principalmente as crianças. Provoca dor no ouvido, febre e perda de apetite. Mas ela ocorre em pessoas de todas as idades e especialmente durante o verão. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre a otite. O programa também está sendo transmitido pela rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br e participe enviando suas perguntas pelo twitter.com/patendimento, prontoatendimento@tvcultura.com.br e também pelo facebook.com/prontoatendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui Hector Onishi, médico otorrinolaringologista. Doutor Hector, bom dia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Neste feriado aniversário de São Paulo. Bom, as infecções do ouvido são uma causa da perda de audição moderada e reversível nas crianças. Os adultos também podem contrair infecções do ouvido médio, mas as crianças correm um risco maior dessas infecções, que têm como sintomas a dor ou aquela sensação de ouvido entupido. A otite é comum nesta época do ano. O contato constante com a água do mar e de piscinas leva a um aumento de 50% no número de inflamações no canal auditivo. É fato. Durante o verão, as atividades aquáticas, como banhos de piscina e de cachoeiras, são comuns. Mas esse tipo de lazer pode ocasionar um desconforto auditivo provocado pela entrada de água nos ouvidos. O problema, corriqueiro em crianças e adultos, pode levar a infecções de maior ou menor porte. Este médico explica quais os cuidados devem ser tomados. Tão logo saia da piscina e perceba que está com essa perda auditiva, o ideal seria puxar a orelha para trás e virar delicadamente a cabeça para que a água possa escoar. Caso isso não ocorra e persista a perda auditiva, pode-se pingar 3 gotas de água de álcool absoluto e aguardar. Mas se nada disso surtir efeito, é preciso procurar auxílio médico caso surja baixa auditiva ou alguma dor. Pode já estar evoluindo com um quadro infeccioso, que provavelmente vai precisar de antibiótico terapia ou local ou até mesmo sistêmica. Doutor Hector, eu falei em ouvido médio. Existe diferença? Existe o ouvido externo? Explica pra gente. Existe. Então, se a gente pensar no aparelho auditivo de modo geral, a gente divide em 3 partes. Sim. A orelha externa, que é, logicamente, a mais externa, que é formada pelo pavilhão e pelo conduto auditivo. No fundo do conduto auditivo, a gente tem a membrana timpânica. A partir dessa estrutura, a gente tem a orelha média, que é onde tem os ossículos, que a gente chama, que todo mundo conhece, martelo, bigorna, estribo. E ainda tem a orelha interna, que é composta principalmente pelo labirinto, que é responsável pelas labirintites, aqueles quadros de tontura, enfim. E onde tem também as células responsáveis pela nossa audição. Então, quando a gente fala de otite externa, a gente se refere às infecções, aos processos inflamatórios ou infecciosos da orelha externa, que estão localizadas mais externamente. E a otite média é aquela que acomete as estruturas da orelha média. Então, está um pouquinho mais para dentro do tímpano. É uma infecção um pouco mais interna. Mais grave também? Às vezes, sim. Né? Principalmente se ela que dá mais dor, ela que é mais comum nas crianças menores. Então, quando a gente está gripado e resfriado, aquela dor de ouvido que as crianças têm, geralmente é por conta da otite média. A otite externa é essa que está relacionada com entrada de água, mar, piscina, e que é mais comum agora no verão também. Então, a entrada de água pode levar a essa infecção no ouvido médio, é isso? No ouvido médio, não. Na orelha externa só. Tá. A otite externa está relacionada com essa exposição a agentes infecciosos e inflamatórios da orelha externa. E numa emergência, uma criança que reclama de uma dor de ouvido, ele falou de colocar gotinhas de álcool, é isso mesmo? Isso é uma coisa muito comum nas pessoas que deixam entrar água no ouvido. Você está na piscina brincando, mergulha e de repente você sente que o ouvido está tampado, que entrou água no ouvido. Então esse incômodo geralmente acaba melhorando com essas manobras, né? Você vê na beira da piscina o pessoal pulando de um lado só, puxando um pouco a orelha para ver se a água sai. Uma alternativa para esses casos é pingar até a própria água da piscina, tem gente que faz isso, que consegue retirar
aquelas gotinhas de água que estão no fundo do conduto. E, em alguns casos, tem algumas pessoas que utilizam gotas de álcool. Né? Isso é uma prática comum, mas a gente só recomenda que isso seja feito por pessoas que tenham absoluta certeza que não tem perfuração da membrana timpânica, da membrana do tímpano. Entendi. Né? Porque se você pingar álcool e você tiver uma perfuração na membrana timpânica, além da dor, você vai ter tontura muito forte e você pode ter também perda de audição irreversível relacionada ao álcool. E uma otite frequente, ela pode levar no futuro a uma perda auditiva, doutor? As otites externas, não. Né? Mas a otite média pode, sim, levar à perda de audição, quando muito frequentes pelo processo inflamatório, mesmo pela própria infecção, pela própria inflamação, e em alguns casos por conta das sequelas dessas infecções. Né? Olha, já chegaram perguntas aqui. A Graciara Salles, ela escreve: ouço um barulho muito alto no ouvido esquerdo, já há mais de 2 meses. Não sinto dor. Seria apenas um problema de cera ou sinaliza algo mais grave? Provavelmente o que a telespectadora está falando é o zumbido, né, que é a sensação de som que, na verdade, não está sendo gerado por nada. Né? Então, é muito comum a gente ir para uma festa, para um show de rock, algum lugar mais barulhento, voltar para casa com aquela sensação de ouvido tampado e de um barulhinho, de um apito, de um chiado. Isso é muito comum em pessoas que se expõem a ruído mais alto. Né? Quando isso persiste por mais de 24 horas, mais do que 48 horas, a gente precisa investigar. Né? Quando é de um lado só, o zumbido também precisa ser investigado. Né? Então, ela precisa passar num médico especialista de preferência, fazer alguns exames para descobrir até se é cera mesmo. Pode até ser uma rolha de cera que está atrapalhando a audição dela e, com isso, ter essa sensação de zumbido. E ela já está há 2 meses com esse problema. Pode se tornar uma coisa grave, não é, doutor? Ela deve procurar um médico logo, né? Olha, a Eliane Ramos, ela diz: o meu filho sofreu de dores no ouvido desde o 1º ano de idade. Ele chegava a bater a cabeça e colocar o paninho molhado no ouvido. Hoje ele tem 6 anos, já fez 2 cirurgias no ouvido. Com 3 anos e a outra com 4 anos. Na segunda vez chegou a tirar as amígdalas. Depois dessa cirurgia, ele só teve uma ocorrência grave, que saiu alguma coisa do ouvido, de consistência clara. Hoje ele fala alto sem perceber. Por ter feito 2 cirurgias e ainda ter ocorrência, ele poderá ter, quando adulto, algum tipo de perda auditiva ou algo parecido? Pode. Provavelmente o que ela está falando é o que a gente chama de otite média secretora. Né? Um termo técnico para isso é otite média secretora. O que acontece? Todo mundo já ficou gripado aqui uma vez e fica com aquela sensação de ouvido tampado. Isso acontece por quê? Vamos tentar explicar de forma mais simples. Existe uma comunicação do fundo do nosso nariz com o ouvido, né? Que é a chamada antigamente de trompa de Eustáquio. A tuba auditiva, que é essa comunicação, ela permite a equalização de pressão dos 2 lados do tímpano e é por isso que quando a gente está descendo a serra, ou então pega um avião e o ouvido tampa, quando você boceja, a audição volta ao normal, porque a tuba auditiva se abre e a pressão se equaliza. Só que ela, apesar de ser uma solução, ela também pode ser um problema. Por quê? Porque quando a gente está gripado, resfriado e o nariz está entupido ou com muita secreção, com muito catarro, essa secreção, o catarro também pode subir pela tuba auditiva e causar essas infecções. Então o ouvido fica com essa sensação de ouvido tampado mesmo, né? Ele fica um pouco mais baixo e causa infecções frequentes, principalmente nas crianças. Né? Isso é mais grave quando a criança tem a amígdala muito grande ou a adenoide muito aumentada também, porque ela fica muito próximo dessa tuba, da tuba auditiva. Então, por isso que muitas vezes uma das propostas de tratamento para essas crianças é a retirada da amígdala e da adenoide também. Né? O problema é que esse catarro que fica preso ali dentro da orelha média, já utilizando um termo que a gente explicou aqui, esse catarro, ele fica sujeito a infecções muito frequentes. Então, é aquela criança que todo mês tem infecção, todo mês
tem queixa de dor de ouvido, ou então que o ouvido começa a doer e de repente começa a vazar, sai um pouco de secreção purulenta, sai gotas de sangue junto com essa secreção, é por conta da infecção que se instala por ocasião daquele catarro preso mesmo. Né? Então, nesses casos, o tratamento é cirúrgico, muitas vezes é cirúrgico, e a resposta a médio e longo prazo costuma ser muito boa. Né? Só que se a criança continuar tendo infecções, ela pode, por conta das infecções, desenvolver algum grau de perda de audição mais tarde mesmo. E no caso dela, mesmo depois dele ter feito essa cirurgia, mesmo assim ele corre o risco de ter? É por isso que ela deve manter o acompanhamento mesmo depois das cirurgias, né? Para que se tente instituir tratamentos para evitar novos processos infecciosos, novas infecções e para monitorizar a audição da criança. Muito bem, olha, a Cíntia é de São Bernardo, ela escreve: o meu marido mergulha e percebeu depois de um mergulho perda de audição no ouvido direito. Existe tratamento para a audição dele voltar ou melhorar? Bom, primeiro a gente tem que ter certeza de que não é nada externo, né? Então, se não for água, se não for uma perfuração da membrana timpânica ou até cera mesmo, na parte mais externa do ouvido, a gente tem que definir primeiro que tipo de perda de audição que ele tem, né? Ele pode ter tido a perda de audição por conta da despressurização, dessas alterações de pressão que acontecem no mergulho e com isso formar aquele catarro que a mesma criança teve por conta dos problemas da adenoide. Se isso for excluído, a gente entra num diagnóstico muito vasto, um diagnóstico diferencial muito vasto, que entra no quadro das surdezes, que a gente chama de súbitas, por conta do tipo de instalação mesmo, né? De repente, é como se o ouvido tivesse desligado, né? Isso pode estar relacionado a medicamentos, infecções, doenças virais, então ela precisa procurar realmente um especialista para fazer o diagnóstico e instituir o tratamento o mais precocemente possível. Olha, a Graciele escreve: o meu filho tem otite que não melhora por nada. Já fez cirurgia com 2 anos de idade, foi colocado um tubinho, mas nada adiantou. Hoje ele tem 6 anos, está com o ouvido muito inflamado e toma antibióticos. O que eu devo fazer? Esse é o tratamento adequado? Ele toma amoxicilina com cravulanato. Isso, é um antibiótico que é utilizado para as infecções de ouvido mesmo. Essa proposta do tubo de ventilação, o tubinho que o pessoal chama, é como se fosse um dreno, né? Então a gente faz uma pequena incisão na membrana timpânica, coloca esse dreno e esse dreno facilita a saída do catarro que está preso ali na orelha média, evitando com isso as infecções, né? Só que, ao mesmo tempo que a gente coloca esse dreno e ele possibilita a saída desse catarro, ele também acaba sendo uma porta de entrada para novas infecções. Então, assim que é feita a cirurgia, a gente sempre instrui os pacientes a evitar de qualquer forma a entrada de água ou qualquer outra coisa pelo ouvido, né? Porque senão a água entra pelo tubo e pode causar uma nova infecção. Mesmo depois de feita a cirurgia de colocação de tubo de ventilação, ele precisa fazer um acompanhamento. Por quê? Porque a gente tem que ter certeza de que o catarro todo saiu, porque se ele não saiu, tem mais alguma coisa aí que precisa ser investigada. E muitas vezes, por conta dessas novas infecções, realmente é necessária a introdução de antibióticos, né? Por tempos que variam de 7, 10, 14 dias, depende muito da infecção, depende do tipo de antibiótico e qual a resposta da criança. Bom, tratamentos. Vamos conferir uma informação sobre a otite para ver se é verdade ou apenas um mito. Doutor, a acupuntura é eficaz tanto na fase aguda como na prevenção contra posteriores otites? Isso é verdade ou esse é um mito? Veja, a acupuntura é um método que pode ser utilizado para a melhora da dor do paciente, né? Então, todo mundo conhece ou já fez acupuntura, conhece alguém que faz acupuntura, e uma das melhores respostas para a acupuntura é realmente o tratamento da dor, né? Então, se você tem dor de ouvido, está com dor naquele momento, a acupuntura pode ajudar você a melhorar a dor, a reduzir aquela sensação, o grau de incômodo. Mas a acupuntura não vai tratar a infecção.
né? Para isso, você não pode fugir, não tem como fugir dos antibióticos, das medicações. Dependendo da causa dessas infecções frequentes, a acupuntura pode, a médio e longo prazo, ajudar você a reduzir esses processos infecciosos, esses episódios de infecção, sim, né? Então, mas na fase aguda, só a agulha não vai resolver. Tem que entrar com antibiótico mesmo. Num primeiro momento, não pode ser só a acupuntura. Olha, vem uma pergunta aqui por e-mail do Gerson. Ele conta que tem muita coceira nos ouvidos e usa muito cotonete. Ele pergunta o que ele deve fazer, se é algum problema que ele tem. Bom, primeiro ele precisa passar no médico para saber qual a causa daquela coceira, né? É muito frequente a gente receber no consultório as pessoas que têm coceira no ouvido, utilizam as hastes flexíveis, os cotonetes, para limpar, porque acham que tem alguma coisa presa ali, que está sujo, e até para coçar mesmo. E o grande problema é que a utilização do cotonete retira a cera, que é justamente a substância protetora do canal, né? A cera está ali e ela é produzida pelas células do canal, do conduto auditivo, justamente para impermeabilizar aquela pele, para hidratar a pele, para impermeabilizar e evitar as infecções. O problema é que quando você usa o cotonete, você tira a cera e a pele fica, além de mais exposta a infecções, ela fica mais seca. Então você entra num círculo vicioso, porque você sente a coceira, usa o cotonete, a pele fica mais seca e isso causa mais coceira, né? Então esse é o grande problema do cotonete, né? Então, você mas pode qual utilizar... o meio termo aí? Tem uma regra? Tipo, não limpar, não conseguir... Você não... Tem até alguns colegas que falam, que respondem para os pacientes, como é que eu devo então limpar o meu ouvido? Você deve limpar com o seu cotovelo. Se você não consegue limpar com o seu cotovelo, é porque você não deve limpar o seu ouvido. E é verdade, né? Então, se você pegar a instrução do cotonete, está escrito que você não deve introduzir o cotonete no canal auditivo, né? Ele é feito para limpeza só do pavilhão, dessa parte mais externa do ouvido mesmo. Você não deve utilizar nada para limpar o canal auditivo. Entendi. Olha, a Liliana Sintra é de São Paulo e ela fala, os insetos que eventualmente entram no ouvido, né, de forma acidental, eles podem provocar algum problema sério? Podem. É muito comum a gente ver no pronto-socorro, principalmente à noite, pessoas que aparecem por conta de insetos que entraram no ouvido, né? Então a gente vê de tudo, desde borboletinha, formiga, até barata, a gente já viu no pronto-socorro e de vez em quando aparece. O grande problema desses insetos é que não só a própria manipulação do paciente na tentativa de retirar o inseto dali, mas o movimento que o inseto faz ali dentro do ouvido, ele pode provocar não só escoriações, né, arranhões na pele do ouvido, mas podem chegar a perfurar a membrana timpânica também, tá? Então, tem alguns casos desses insetos, né, no ouvido, que são mais comuns nas pessoas que têm perfuração da membrana timpânica, tá? Então, essa perfuração mantém um processo inflamatório crônico do ouvido e o cheiro que acaba sendo exalado por conta dessa infecção atrai, por exemplo, as moscas varejeiras, né? Então, de vez em quando, a gente também atende os pacientes no pronto-socorro com essas larvas da mosca varejeira, que é a miíase, que o povo conhece como berne, no ouvido. Puxa. Né? Então, é uma situação que é crítica, né? A dor é muito intensa, o tratamento deve ser rápido. Muitas vezes a gente tem que levar no centro cirúrgico para a retirada daquelas larvas. Então, você pode ter, sim, consequências muito graves com esses insetos. Então, chega no tímpano e no labirinto também pode atingir? Não chega a ser tão profundo assim, não, mas até a orelha média eles conseguem chegar facilmente. O Wilson Pereira dos Santos pergunta, qual a melhor conduta profilática para evitar uma otite? Primeiro, não utilizar nada para limpar o seu ouvido. Por quê? Porque essa limpeza pode causar pequenas escoriações, pequenos machucados na pele e isso abrir caminho justamente para essas infecções. Segundo, se você tiver dor de ouvido,
a primeira coisa que você deve fazer é justamente procurar um especialista, né, para ter um diagnóstico. Porque a otite externa, o tratamento é de um jeito. A otite média, as medicações são completamente diferentes, né? Geralmente, a otite externa é tratada com gotas tópicas, com antibióticos na forma de gotas. Mas a otite média não vai melhorar com esse tipo de antibiótico. Então, primeiro você tem que ter um diagnóstico para, sim, ter um tratamento mais adequado e que você tenha uma recuperação mais rápida e chegar ao que a gente considera como normal. Muito bem, o Pronto Atendimento vai às ruas. Vamos saber mais uma dúvida sobre problemas no ouvido. A pergunta vem do interior do estado de São Paulo, com imagens da TV Barretos. Olá, meu nome é Marcélia, aqui de Barretos, São Paulo. Queria perguntar se as crianças que têm frequentemente dores de ouvido podem fazer aulas de natação. Pode, né? Sempre lembrando que você deve ter o diagnóstico primeiro, né? Mesmo que ela tenha dores de ouvido muito frequentes, você tem que saber primeiro se é uma otite externa ou uma otite média. No caso de otite externa, a entrada de água no conduto vai levar a uma nova infecção. Então, nesses casos, existem produtos que podem ser aplicados, existem protetores, né, auriculares que você coloca e que evitam novas infecções. No caso das otites médias, aí é um pouquinho diferente. Como a gente falou que o funcionamento do nariz é muito importante para o desenvolvimento dessas otites, o grande problema da natação, principalmente naquelas piscinas que tem muito cloro, né, que o cheiro é muito forte, isso desenvolve um processo irritativo nasal. Então, tem crianças que entram na piscina e começam a espirrar demais, o nariz começa a escorrer ou coçar. Então, nesses casos, a gente recomenda que se faça um tratamento da parte nasal, né, então da rinite que a criança tenha, para que ela possa, assim, fazer a natação, né? Mas isso depende muito de caso a caso. Entendi. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Continue enviando suas perguntas. Hoje a gente fala sobre otite, sobre problemas no ouvido. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é a otite. Quem está tirando suas dúvidas é o médico otorrinolaringologista Hector Onishi. Doutor, o Tiago Francisco, ele mandou uma pergunta pelo Facebook, ele conta: eu tenho frequentemente problemas com espinhas no canal auditivo. Eu devo me preocupar? Essas espinhas no conduto auditivo, eles são... realmente... É como se fosse uma espinha mesmo, né? Isso acontece por quê? Porque nessa parte mais externa do conduto a gente tem aqueles pelinhos, os pelos do ouvido. E é muito frequente que o folículo piloso desses pelinhos acabam infeccionando, né? Isso não vai causar problemas de audição para ele, mas isso causa muita dor, né? Então, essa região é muito sensível. Então, quando você tem alguma infecção, algum processo inflamatório, infeccioso, a dor é muito importante. Então, o maior incômodo dele vai ser, além de ter que ir no médico e tomar remédios, o incômodo da dor por conta da infecção mesmo, né? Mas com relação à audição, ele pode ficar sossegado que não vai ter nenhuma consequência grave. Olha, o Reginaldo de Almeida faz uma pergunta que é a seguinte: desvio de septo tem cura? O que é exatamente o desvio de septo? Então, é o septo nasal. Então, o que a gente tem as duas narinas. E essa estrutura que divide as duas narinas é chamada de septo nasal. Ela tem uma parte que é cartilaginosa, tem uma parte que é óssea também. Em algum grau, em algum momento da nossa vida, você pode ter o desvio por conta do crescimento desigual dessas partes, né? Então, externamente você geralmente não vai ter nenhuma alteração importante, né? Daí quando você vai no médico, ele examina o seu nariz e fala assim: não, você tem um desvio de septo, e muitas vezes é um achado de exame. Mas a queixa desses pacientes que têm o desvio de septo, que tem o septo nasal torto ou tortuoso, é a obstrução nasal. Então, pessoal, desse lado eu respiro bem, desse lado eu tenho dificuldade para respirar. Geralmente por conta desse desvio ou por outros motivos que não cabem agora. Não existe remédio para isso, né? É uma estrutura que está torta e não tem nenhum remédio que vai endireitar. O tratamento para esses casos, quando indicado, é o tratamento cirúrgico.
Então é feita uma cirurgia para correção desse desvio e depois essa cirurgia, que geralmente é feita com anestesia geral, é super tranquila, a recuperação é muito rápida também, existe a melhora dos sintomas muito rapidamente. A Lilian pergunta, é verdade que pingar óleo no ouvido quando acontece de entrar algum inseto, isso resolve o problema? Na verdade, ele vai melhorar o sintoma daquela hora, né? Então, o principal, a maior angústia do paciente que tem um desses insetos que entra no ouvido é o barulho que ele faz. Por quê? Porque qualquer movimentozinho que ele faça ali dentro do ouvido é muito perto do tímpano. Isso causa provoca um barulho muito alto, a sensação de som é muito alta mesmo. Então, quando você pinga uma gotinha de óleo, 1 ou 2 gotinhas de óleo, você imobiliza um inseto ali dentro, né? Muitas vezes ele acaba morrendo afogado mesmo por conta do óleo, mas isso diminui o grau de incômodo do paciente. Então, você pode procurar um médico mais tranquilamente, a dor diminui um pouco também. Então, é uma solução paliativa. E né? emergencial. Até né? você conseguir ir ao médico. Hoje o pronto atendimento recebeu o médico otorrino-laringologista Hector Onishi. Doutor Hector, foi muito bacana o programa, eu quero agradecer a sua presença, recebemos muitas perguntas, esclarecemos muita coisa importante para muita gente. Ótimo. Bom dia, bom feriado. Bom dia. O pronto atendimento de hoje fica por aqui, amanhã o programa volta às 1:20 da tarde. O tema será Direito de Família. Você já pode enviar suas perguntas. Bom dia, bom final de semana para você.